Olá pessoal, eu queria deixar claro algumas coisas nesse vídeo que eu acho que está tendo muita conversa por aí e as coisas não ficam bem esclarecidas em relação à minha opinião, especialmente a questão do lockdown. Eu acho que no mundo ideal, se dependesse apenas do meu desejo, se dependesse apenas da minha vontade, todas as pessoas estariam dentro de casa, bem guardadas, afastadas do vírus, afastadas das zonas de maiores contágios, sem precisar trabalhar, sem precisar sair de casa, sendo servido talvez até uma comida através de entregadores. Claro, esses pelo menos teriam que sair de casa, né? Mas em termos gerais, as pessoas ficariam dentro de casa e poderiam não correr riscos e não estariam se arriscando, saindo para os lugares ou em trabalhar em qualquer endereço que eles achem necessário. Mas o problema, e eu acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque as pessoas entendem assim, claro, é claro que os riscos de contágio aumentam quando você sai de casa. É claro que os riscos de contágio aumentam quando você vai trabalhar todo dia, crianças quando vão para a escola e assim por diante. Isso aí é óbvio, não precisa ninguém explicar isso para entender que se você diminui esses tipos de contatos, os riscos diminuem. Mas a questão é que tudo tem custo. Se tem uma coisa que todo conservador e toda pessoa que entende de política de verdade ou de economia compreende, é que não existem soluções mágicas para a grande maioria dos problemas sociais. Existem, como diz o economista Thomas Sowell, trade-offs, ou seja, existem trocas, existem avaliações de custo e aí eu escolho talvez o que tem um custo menor. Então, isso é bom levar em conta, porque quando as pessoas dizem fique em casa, não fique em casa é uma campanha voluntária. Voluntária eu concordo. Quando o governo diz que você não pode trabalhar, quando o governo diz que você tem que fechar os seus estabelecimentos e assim por diante, então uma decisão política ou uma lei, ela envolve uma troca, ela envolve uma avaliação de custo-benefício. Eu tenho que avaliar essa minha ação é pior ou melhor que outras ações que eu posso tomar. Qual o custo de eu não tomar essa ação e qual o custo de eu tomar essa ação. Então, isso é uma avaliação que tem que ser feita. No caso, principalmente de prefeitos e governadores, o que destaca claramente na cabeça de todo mundo é a situação cômoda que eles têm de mandar fechar e não eles mesmos não terem que cobrir os custos dos possíveis impactos econômicos dessa decisão. Isso aí logo de cara chama atenção, porque é muito simples eu tomar uma decisão por terceiros. Logo de cara, isso aí realmente deveria, no mínimo, levantar o alerta, ligar o alerta na cabeça de todas as pessoas sobre a facilidade e a comodidade com que essas pessoas falam do lockdown. E uma outra questão é o funcionamento em si da economia. Não é só apenas a questão de terceirizar. Veja, uma sociedade não foi feita para funcionar com todo mundo em casa. Então, se ela não funciona com todo mundo em casa, se ela não nem pode funcionar com todo mundo em casa, então tem que se presumir que a decisão de colocar todo mundo em casa, ela tem um custo, e um custo alto. E aí eu tenho que passar a medir, eu tenho que calcular, não é uma decisão de vidas ou economia. Isso aí é a maior balela que existe. Economia é vidas. Se eu não tenho como pagar um profissional de saúde, se eu não tenho como pagar um professor de escola, se eu não tenho como pagar um policial, se tudo vai atrasar. Rio Grande do Sul, se eu não me engano, recentemente ele disse que literalmente ele não tem mais dinheiro para pagar folha. E outros estados estão em situações similares. Então, se eu não tenho como pagar essas pessoas, eu estou sacrificando vidas. São exames que não são feitos, são médicos que não são chamados, são unidades de saúde que não fazem a prevenção necessária das pessoas, e tudo isso vai resultar em morte. Então, essa ideia de que existe uma escolha 100% perfeita entre economia e 100% perfeita entre vidas não existe. Economia é vidas. As pessoas precisam da economia para sobreviver, senão seria um assunto opcional. Se a economia não valesse vidas, a economia era um detalhe irrelevante na vida das pessoas. Era simplesmente aquela pessoa que vai comprar uma Mercedes, ou então de uma Mercedes vai comprar um carro de 100 mil reais. Ah, então essa é a economia. Não, a economia não é isso. Economia é o sustento de milhares de brasileiros em um país que é majoritariamente, ou no mínimo metade dele, vive em condições de pobreza. Então não é simples assim. Veja, não é a questão do meu desejo,
é a questão do que é possível. E eu acho engraçado que nesse processo todo, o que ficou bastante claro é que as próprias empresas elas não têm nenhuma responsabilidade sobre isso, né? Como se empresas quisessem funcionários doentes, como se as empresas quisessem que se elas fossem propagadoras de doença. Na verdade, o que está havendo aí logo de cara é um grande desprezo pela capacidade das empresas de se adequarem não a possíveis ordenanças de Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, mas como também elas não conseguem, elas não podem nem funcionar, nem tentar dar uma solução para diversos problemas de saúde ou sanitários que possam estar aparecendo aí. Então, no final das contas, o que eu queria deixar claro é que o lockdown ou a quarentena irrestrita, nessa parada completa que está acontecendo, especialmente aqui em Recife, não é uma questão de dizer que eu sou contra o lockdown porque eu quero que abrir tudo, que isso é uma loucura. Ninguém está dizendo isso. Eu quero que sejam feitas milhares e milhares de medidas de saúde, seja tenha isolamento, que as pessoas de fato fiquem em casa, desde que não forçadas pelo governo, de maneira explícita, como está acontecendo agora. Eu quero que as pessoas fiquem em casa, evite sair para locais públicos e que os locais públicos se adaptem a essa nossa realidade, a essa nova realidade, até que as coisas voltem a ter mais ou menos uma normalidade. Não sei se vai voltar ao normal, mas mais ou menos uma normalidade. Mas a questão que eu queria realmente esclarecer, e fechando o meu ponto, é essa. Não é desejo, não é o que eu quero que vai funcionar na sociedade, é o que é possível. E uma sociedade ela precisa de certos organismos que estejam em funcionamento para ela continue tendo minimamente uma capacidade de se autofinanciar. Caso contrário, a sociedade pode ruir e o caos também mata vidas, mata as pessoas, especialmente as pessoas pobres. Primeiro, quando a gente fala assim de dinheiro, o primeiro lugar que se corta é lugar de favela, é policiamento de favela, é unidade de saúde de favela, é médico de favela, em lugares mais pobres. O primeiro lugar que eles cortam são esses, que são os mais, e para os políticos, são os mais irrelevantes, para dizer a verdade. Eles deixam mais para lá, eles encostam um pouquinho, faz de conta que o povo já vive reclamando mesmo, já sabe que o SUS não funciona, um dia mais, um dia menos, não vai fazer muita diferença. Então, no final das contas, nós temos que levar em conta que não é meu desejo, não é minha vontade, e sim o que é possível. Não vamos nos esquecer disso. A sociedade precisa estar relativamente aberta para que ela possa se autofinanciar, caso contrário, o caos está aí à frente. Mas o oposto disso não é abrir tudo, não é, forma irrestrita, e sim uma abertura consciente, devagar, cautelosa, com amplo envolvimento das autoridades públicas, com o envolvimento dos empresários, e não simplesmente fechar tudo. Fechar tudo, na verdade, é a ação mais irresponsável que tem no sentido de Estado. Simplesmente manda fechar e que se vire para lá, resolva a sua própria vida. Dá muito mais trabalho você sentar com eles, avaliar, pensar e raciocinar as melhores formas de fazer isso. É só isso aí, pessoal. Valeu.